No ano de 2025, a categoria Bombeiro Civil aqui do Rio de Janeiro conseguiu alguns avanços muito importantes que para algumas pessoas não parece ser importante, né? Mas a gente sabe da importância. Foi aprovado o Bombeiro Civil Comunitário, ou seja, existem as leis permitindo que a prefeitura faça o Bombeiro Civil Comunitário, que seria formar bombeiros civis dentro das comunidades para trabalhar dentro das comunidades devido às dificuldades que se existe, né, para atender as vítimas em comunidades carentes. O Corpo de Bombeiro tem uma dificuldade, né, para fazer os acessos. Então, o bombeiro comunitário seria um diferencial e geraria emprego, geraria prevencionistas, né, com todo o aparato, com DEA, com cardioversor, tudo que tivesse lá de necessário. No caso, o cardioversor teria que ter um técnico de enfermagem ali para operar e tal, mas isso estrutura futura, com médicos e tal. O início, ter pelo menos o DEA, ter pelo menos ali o bombeiro civil que já é preparado para o uso do DEA para poder socorrer as pessoas da comunidade. Muitas pessoas têm ali problemas cardíacos que são ritmos chocáveis pelo DEA. E também, se não, mesmo assim não sendo ritmo chocável, o bombeiro civil vai fazer os primeiros socorros, mantendo os sinais vitais até a chegada do corpo de bombeiro, né? Então, conforme você estrutura um local, você pode ter ambulâncias, você pode ter pessoas mais preparadas, né? Você vê que no SAMU você tem técnico de enfermagem trabalhando, porque eles têm um bom preparo para socorrer, né? Então, seria um trabalho em conjunto da comunidade ali, do cara formado lá, com ambulâncias, que vai trazer aquela vítima de dentro da comunidade para dentro do hospital. E existem lugares, né, por exemplo, no Rolas de Santa Cruz, na comunidade do Rolas, havia um hospital que depois foi tomado pela Cracolândia, pelos viciados. Isso não aconteceria se tivesse uma brigada de bombeiro civil dentro dessa comunidade, que poderia dar o amparo de proteção ali, de rondas, né, de uma brigada ser instalada dentro do hospital. Então, se você quer botar um hospital dentro de uma comunidade, seria um aparato incrível, porque você vai ter o bombeiro civil ali fazendo ali a supervisão e auxiliando. O bombeiro civil poderia trabalhar também nas escolas em um momento de emergência, embora nas escolas precisa ter uma segurança, uma equipe de vigilância, né? Que seja uma equipe destacada, que tenha um comportamento, né? Você vai lidar com crianças, então você tem que tomar cuidado com questões de abusos, né? Então tem que ser uma equipe séria, uma equipe treinada, uma equipe que seleta, uma supervisão rigorosa, né? Ou a fiscalização da Polícia Militar, que não consegue ampliar todas as áreas, né? Mas tem que ter uma figura ostensiva na escola, né? Então, a questão do bombeiro civil nesse ano de 2025, que mudou agora para 2026, teve um grande avanço aí com a galera se levantando, vestindo a camisa, o papo de brigada, né, que faz as entrevistas, trouxe em evidência os especialistas da área, pessoas que são instrutores, que há anos vêm lutando por essa categoria, e eles vêm apresentando essa galera para o público. Pessoas foram nossos, eu mesmo tive dois instrutores meus, dois ou três, nessas entrevistas, achei muito bacana, porque a gente, como a Bíblia diz, que a gente tem que dar honra a quem honra, né? A quem é digno de honra. Então, esses caras não podem ficar esquecidos, porque são pessoas que somam na questão prevencionista. Eu já falei, quero deixar documentado aqui, estou falando nos grupos. A gente precisa fazer uma moção honrosa para todos os bombeiros mirins do Brasil. Se reunir, seja lá no MDB, seja o que for, moção honrosa. Por quê? Como incentivo para as crianças quererem ser bombeiro mirim. Porque o bombeiro mirim, ele recebe uma instrução que deveria ser dada nas escolas. Inclusive, o bombeiro mirim, em alguns lugares, aprende a nadar, aprende questões de riscos, né? De questão de afogamento, aprende questões de incêndio. O bombeiro mirim é preparado para um monte de coisas que deveria a escola dar essa instrução. Você mora num país tropical, um país onde a taxa de afogamento é enorme, onde as pessoas são irresponsáveis, deixam seus filhos largados nas praias,
onde salva-vida é mal interpretado, onde salva-vida é bombeiro militar, né? Ele tem que fazer outras funções que não é a função de salvar, ele tem que se desgastar. Então, você criar uma sociedade totalmente com pensamento diferente. O Bombeiro Mirim é esse amparo que as escolas deviam dar. A matéria de escola, primeiros socorros, combate a princípio de incêndio, o Bombeiro Mirim dentro das escolas, a Lei Lucas sendo aplicada, né, para manobras de desengasgo, tudo por conta da Lei Lucas. Eu até falo que deveria criar a Lei Benício também, que é para não acontecer o que aconteceu na enfermagem aí, a criança morrer com uma dosagem enorme de adrenalina. Falei isso no outro vídeo. Ensinamento sobre atendimento para vítimas de animais peçonhentos, cujo referência eu sempre gosto de falar, não façam vídeo sem dar referência de salvamento, gente. Eu vejo bombeiros, desculpa a expressão, bombeiro militar fazendo vídeos sobre escorpião, ensina só pegar o escorpião e botar no vidro, mas não ensina onde estão os soros anti-escorpiônico, não fala que no Rio de Janeiro temos 2 hospitais, Pedro II, na Zona Oeste aqui em Santa Cruz, e na Barra da Tijuca, Lourenço Jorge. São hospitais de referência de tratamento para animais picados e animais peçonhentos. No caso do escorpião, em 3 horas uma criança de 10 anos para baixo morre, um idoso morre. A taxa de letalidade é 0,58% se tratado em vítimas comuns. Agora, criança e idosos têm que chegar antes de 3 horas para você ter um atendimento. Então, os caras fazem uns vídeos muito bobo. Eu sou bombeiro civil, mas eu estudo pra caramba. Então, tipo assim, não é me gabando, não. Eu vejo uns vídeos de pessoas que são muito formadas na área que parece que só estão querendo ganhar seguidores. Outro dia fizeram um vídeo sobre corrente de retorno. A minha observação mas vem cá, a maioria das pessoas nem sabe boiar. Vocês estão ensinando a pessoa como sair de uma corrente de retorno. Como que vai sair de uma corrente de retorno quem não sabe nem boiar? Aquele ensinamento ali é para quem sabe nadar, mas não se pensa no prevencionista, no preventivo. Numa manobra que intervenha na prevenção. Se o cara está se afogando, precisa se segurar em alguma coisa. Numa praia perigosa, vai pro Leblon, cara, para você ver o que é perigo. E deixa as crianças assim. A coisa mais valiosa da sua vida está ali. Gente nas pedras, sabendo dos riscos. Salva-vida não fica lá nas pedras não, filho. Aí não tem uma caixa de emergência com boia, não tem um drone que pode jogar um colete salva-vida, não tem a iniciativa prevencionista, por isso que morre muita gente. A prefeitura não investe porque o povo não tem consciência e não cobra. Porque se o povo começasse a entender as questões prevencionistas, ia ter muita cobrança, é por isso que eles não querem. Lá no supermercado, a pessoa lá em altura, trabalhando naquela escada enorme, ela nem sabe que aquilo ali é um trabalho em altura. Acima de 2 metros é um serviço em altura. Tem que ser evitado. Tem que estar com a ancoragem. E não, tem que estar acompanhado, porque ainda tem a morte por suspensão inerte. Né? Se a pessoa ficar pendurada ali com as suas articulações presas no cinto, sem conseguir se soltar, sem conseguir se descer nas escadas ou no andaime, ele morre. Então tem que ter acompanhamento. Então, tudo isso, gente, as coisas que estão surgindo, a Associação dos Bombeiros Civis, a Associação Brasileira, a nossa associação matriz, a SBCRJ, que é a nossa Associação dos Bombeiros Civis aqui do Rio de Janeiro, né? O Papo de Brigada, né? Então, e os instrutores da internet, todos se unindo, a categoria está crescendo, o Bombeiro Civil está crescendo. E quando cresce, a gente tem que pensar em instruções. Vamos tentar aí ônibus para a gente levar essa galera para passar uma semana ou 3 dias lá no Processo Apel, aprendendo, visitando as empresas, a Gerdau, né? Vamos fazer um intercâmbio com as empresas para a gente ver como é que funciona, como é que faz para entrar aí, quais as NR, quais os cursos que eu preciso, qual a habilitação que eu preciso. Vamos tentar fazer agora, as habilitações está mais fácil de tirar, né? Então vamos tentar fazer um trabalho em conjunto, pedir a parceria da Gerdau, da Petrobras, né, das universidades, para elas poderem ajudar, amparar, para que a gente crie uma gama de prevencionistas para as escolas, para essa galera ter uma formação que quando as pessoas olham assim, saiba que aquele profissional realmente é um profissional que entende bastante coisa, que está ali para salvar a vida, que está ali para prevenir, e ele não é só profissional no ambiente de trabalho dele não, ele está dentro de uma van, ele é um socorrista, ele tem um entendimento, ele não é uma pessoa leiga.
e entendo de uma vez por todos esses cursos, bombeiro voluntário, tudo bombeiro voluntário, bombeiro civil comum, bombeiro de aeródromo, bombeiro industrial, todas essa galera, bombeiro mirim, todo florestal, todos esses são um diferencial na vida da população aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a ter extintores portáteis em casa a preço mais barato, para uma criança conseguir apagar, como já aconteceu em vídeo, um incêndio aí num celular, numa fiação que pegou fogo. Ela vai se tornar independente, ela sabe que não pode mexer no gás. A gente já tem casos de pessoas que deixam o filho sozinho em casa, não pode, abandonam e acontece tragédia. Mas se aquela criança tivesse conhecimento de bombeiro mirim, não que a família tenha que deixar porque ela tem conhecimento, mas se fosse o caso, a criança saberia que não pode mexer ali. A criança saberia que não pode acender o fogo sozinho. Então, há uma série de situações. Eu acho que uma mãezinha dessa daí, já que é irresponsável, pelo menos desligava o gás todinho, tirava o gás, deixava o gás separado, né? E principalmente um lugar distante, para ele não ser tombado, né? É lógico que o bujão de gás, ele fora do conjunto ali, né, da borboleta, ele não oferece tanto risco, né? Mas evitar de tombar, porque pode, né, derramar, pode ter alguma falha no gás e derramar. Mas pelo menos desligar o gás todo, para que não exista a possibilidade da criança mexer, né? Então a gente tem muitos acidentes, celular que pega fogo por conta de carregador pirateado. Então vamos acabar com a pirataria do carregador, só vende original com selo do Inmetro, né? A gente já tem uns problemas sérios com as baterias de motinha, que são de lítio. Qualquer vazamento térmico, qualquer vazamento acaba causando uma combustão instantânea de temperatura muito alta. Então a gente tem uma série de problemas. Então, avançar esse ano de 2025 para 2026, nós tivemos muitos avanços. Agora a gente tem que avançar, colocar essa galera no mercado de trabalho. A gente tem que trabalhar em prol dessa galera para que ela possa ser cada dia mais instruída, né? E esse ano de 2026 promete, porque não é mais a mesma coisa. A categoria, ela modificou-se, existem muitos projetos, o sindicato está fazendo seus projetos também, né? Sempre tentando aquecer, né, a categoria, mostrando ali, ó, gente, a gente pode fazer reunião no dia 12, eu sempre bati no martelo, dia 12 de janeiro, dia do bombeiro civil, eu não esqueço porque minha mãe nasceu dia 17 de janeiro, né, então é pertinho, e dia 12 de janeiro, as coincidências na minha vida, dia 12 de janeiro é o dia do bombeiro civil e é o dia de fundação da minha terra natal, Belém do Pará, né, já não bastasse algumas coincidências, que na minha vida tudo tem cruz. O nome da minha rua tem cruz, o meu nome tem cruz, eu sou cristão, eu moro no bairro que o nome é Cruz. Aí, dia 12 de janeiro, é o dia do bombeiro civil, é o dia da minha terra. Então minha vida está totalmente cercada por Deus, né? Já não são mais coincidências, né? Então eu já vou percebendo essa parada. Então tem muitas coincidências para poucas pessoas. Então geralmente a gente precisa ter essa questão em mente, que os prevencionistas são importantes, o técnico de segurança do trabalho, o técnico de enfermagem. Nós precisamos nos unir como prevencionistas, né, e mostrar que o diferencial que é o benefício que a sociedade tem e conseguir incentivos para cursos, treinamentos, trocas de ideias, palestras. A gente tem que se destacar. Fazer menção honrosa aos bombeiros mirins, aos técnicos de enfermagem, aos técnicos de segurança do trabalho, esses projetos que juntam todo mundo ali, né, que vai ter viés político por trás ali, que a política também ajuda, desde que seja feita de forma séria, mas tem que ter política, infelizmente, ou felizmente, né, as leis saem de Brasília, né, as leis são compostas pela política, mas todas essas importâncias dessas reuniões vai alimentando o que? Uma melhoria para a gente, vai mostrando que a nossa categoria não está esquecida, né? E ali a gente consegue leis, a gente consegue ampliar a justiça, gerar mais emprego, não só gerar mais emprego, dar melhor qualidade para quem já está empregado, tirando fora desvios e acúmulo de função, que se a gente tirar fora, isso vai abrir mais vagas para trabalho. Ou seja, você tem um incêndio num shopping, chega lá, a brigada tem 3 bombeiros civis, onde deveria ter 10, né?
Então, essa falta de observação é gente que fica fora do mercado de trabalho aqui fora. Então, se a gente não fala, se a gente não debate, se a gente não corre atrás, se a gente não revela ali para a sociedade o que está acontecendo, nada muda. Para triunfo do mal, basta que os bons façam nada. E ao mesmo tempo, a honestidade é um presente muito caro. Não espere isso de pessoas baratas. Esses são os ditados que eu carrego comigo. O preço do cuidado é a eterna vigilância. Então, são os 3 ditados que geralmente eu carrego comigo. Então, não, esperar que as autoridades venham fazer, não. Isso tem que partir da gente. Isso, cada um tem que vestir a camisa da responsabilidade e correr atrás. E tem muita gente boa aí que a gente conversa, que a gente mal se conhece, mas a gente sabe que tem o mesmo pensamento, e a gente tem que unir força com essas pessoas de forma humilde. Não é uma disputa de ego, não importa quem tem mais conhecimento ou menos, o importante é que nós vamos crescer juntos e cada um vai aprender um pouquinho de coisa com os outros e compartilhar com os que sabem menos, para que eles possam também chegar no mesmo patamar.